eu não sei como é que faz pra começar na cartonagem. Eu nunca fiz corte com estilete. Será que eu vou conseguir? Calma, mulher. A gente tá começando o vídeo ainda. Aguenta um pouquinho que a gente já vai falar sobre corte com estilete. Eu sou Luísa Andrade, especialista em cartonagem com papel. E nesse vídeo eu vou te ensinar, aliás, eu vou desvendar todos os mistérios de como cortar com muita praticidade e rapidez uma caixa com corte vinco no estilete. Roda a vinheta! Aí você deve estar se perguntando, Será que eu vou conseguir cortar com estilete? Será que vai dar certo? Será que eu não vou machucar meu dedo, minha mão? calma, calma, calma. Hoje eu vou te desvendar todos esses mistérios e vou te mostrar que é possível sim cortar com estilete, quais são as vantagens e as desvantagens de se cortar, de se fazer uma caixa por completo, simplesmente usando suas mãos e algumas ferramentas básicas. Vamos às ferramentas básicas. O que você vai precisar para cortar com estilete? Você vai precisar de uma régua de aço, como essa aqui. Pode ser também, olha, já fiz um vídeo falando sobre os materiais, tá? E nesses materiais estão inclusas, por exemplo, as réguas de aço, de alumínio. Então eu vou deixar aqui nos cards para você assistir esse vídeo dos materiais básicos de cartonagem, tá? Então você vai precisar de uma régua como essas. Você vai precisar também de uma base de corte, essa base de corte aqui. Você vai precisar de uma caneta, de um pedaço de papelão, que eu já vou explicar a lógica dele, e de um estilete. Esse aqui é o estilete mais baratinho que você possa imaginar, minha filha, não tem noção. Baratinho, você encontra em qualquer lugar. Caneta também, pega uma Bic qualquer e já era. A única coisa que você realmente vai precisar, um pouco mais específica, é uma régua. Pode ser essa de aço ou pode ser uma de alumínio, tá? Vamos lá, deixa eu te explicar antes o que é alguns números, vamos lá, digamos assim, né? Alguns conceitos e alguns números. Existe o tamanho da caixa, o tamanho da caixa geralmente é a medida que o teu cliente pede, que ele precisa, ou às vezes é para fazer algum projeto que tenha aquelas medidas, enfim, tá? Geralmente eu chego na medida da caixa conforme o que a gente vai colocar dentro da caixa. É assim que eu desenvolvo os meus projetos, conforme a necessidade, tá? Então aqui, por exemplo, eu simulei uma caixa que eu ainda não tenho, mas que eu acho que é um tamanho bom, um tamanho assim razoável para colocar algumas coisas. Então eu coloquei aqui, ó, medida da caixa, 10 por 10 por 3 centímetros. Ou seja, ela vai ser quadradinha, 10 por 10, e ela vai ter uma altura de 3 centímetros, ok? Vai ter mais ou menos isso. Chegando nesses números, 10 por 10 por 3, você vem bem aqui junto comigo para entender. Se eu tenho a lateral da caixa vai ter 3 centímetros, toda a caixa tem quatro laterais, né? Duas aqui e duas aqui. Então, a soma de todas essas medidas vai dar quanto? 3 centímetros aqui, mais 10 centímetros, porque é a largura da caixa, mais 3 centímetros de altura aqui. Virando aqui, eu tenho exatamente as mesmas medidas, porque eu fiz realmente para não complicar para você, tá? Então aqui, 3 centímetros, 10 e 3. Qual é a soma dessas medidas? Aula de matemática com a tia Louise aqui para você. Então a soma dessas medidas é 3 mais 10, 13, mais 3, 16. Oh! Você aprendeu a somar aqui comigo? Muito fácil, não é? Muito fácil. Então vamos lá. 10 mais 3 mais 3 dá 16, certo? Então eu tenho uma caixa onde 16 por 16 é a medida justa. O que é a medida justa? É a soma de todas as laterais. Fundo, laterais, tudo que você precisa na caixa. Então eu tenho aqui uma caixa onde as medidas dela são justas. A medida justa dela é 16 por 16. E por que eu preciso saber isso, Luísa? Medida justa, o que é isso, minha filha? Porque esse é o corte, esse é o tamanho do papelão que você precisa ter. Quando você souber a medida justa da caixa, esse é o tamanho do papelão que você precisa cortar, pra gente depois passar pro estilete. Então eu vou simular aqui outro tamanho de caixa. Digamos que seja tamanho, uma caixa 5 por 5. Ah, muito pequena uma caixa 5 por 5, né? Uma caixa 15 por 15 com altura 5 centímetros. Então vamos lá. 5 centímetros de altura da caixa. Aí tem o fundo dela, que é 15. Então 5 mais 15, 20. E tem mais outra lateral aqui de 5. Então seria uma caixa de 25 centímetros justo. 25 por 25. Esse seria o tamanho que você cortaria para depois fazer o corte e transformá-la numa caixa de fato, tá? Com o corte vinco. Então vamos lá. Aqui eu tenho então essa medida justa, 16 por 16.
Deixa eu confirmar pra ver se ninguém me enganou aqui na hora que cortou esse papelão pra mim. 16 por 16, medida certinha aqui. E agora o que eu faço, Lou? A minha lateral aqui é 3, ó. Aí eu venho e marco aqui, ó, 3 centímetros certinho. Eu nem gosto muito de colocar a caneta, sabe por quê? Se a caneta for grossa, sabe o que acontece? Ela marca mais pra fora. Então eu já venho direto aqui com o meu estilete, ó, e já vou marcar. Eu já marco aqui com o meu próprio estilete assim que der os 3 centímetros, bem aqui. Então eu vou dar sequência, eu venho mais no cantinho aqui e vou marcar mais uma vez os 3 centímetros aqui. Inclusive, eu vou acelerar esse vídeo logo mais para que você não perca muito tempo esperando eu fazer essas marcações, mas você já sabe. Você vai fazer a marcação de um lado, você vai fazer nos 4 lados, 3 centímetros, porque a minha caixa tem 3 centímetros de altura. Então, editor, acelera aí. Bem, chegou o momento em que nós devemos alinhar aqui o nosso corte, tá? Colocar nossa régua em cima das nossas marcações. E agora sim, a gente vai passar o estilete com cuidado, pra você não se machucar. Inclusive, eu vou levantar pra fazer isso com muito cuidado, presta atenção. Não vai colocar muita força no estilete não, tá? E você vai passar aproximadamente de 2 a 3 vezes o estilete até ele marcar bem toda a extensão ali do papelão, tá? Vem comigo, vamos lá. Então aqui, olha, já tem a minha marcação, que eu já marquei. Eu vou fazer o seguinte, vou passar o estilete, cuidado, prende aqui o estilete não pode ficar assim, tá? Em pé. Ele tem que ficar assim, ó, deitadinho, tá? Assim, deitadinho. E você vai passar com cuidado, com a régua bem firme. Você vai passar assim, ó, deslizando aqui. Não coloca muita força. Dependendo da força que você colocar, você dá umas 2 ou 3 passadas. Vou dar mais uma aqui. Pronto. Você não pode sentir o estilete tocando na base, porque se estiver tocando na base, ele não vai dar o efeito que a gente quer, que a gente precisa. Aqui eu preciso que ele faça isso, tá vendo? Esse aqui é o meu meio corte, que a gente chama, tá? Que é o vinco, é o que a gente precisa aqui. Então você vai dar sequência aqui, passando o estilete do jeito que eu fiz a primeira vez. Muito bem, já fizemos aqui, olha, todos os vincos, tá vendo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar esses 4 quadradinhos aqui do canto pra simplesmente transformar esse meu papelão numa caixa, tá? Muito bem, temos então aqui a nossa caixa já, olha, toda com vinco, cortadinha, perfeita, simplesmente ela já tá uma caixa absolutamente perfeita, ó, com todas as laterais aqui, ó, com a altura certa. Agora, minha opinião sobre corte com estilete. Luíse, eu vou agora, a partir de agora, com esse método super fácil que você ensinou, só vou cortar com estilete. Calma, não é por aí, tá? Existem vários outros métodos de corte, onde você vai ter muito mais agilidade, muito mais precisão, caixas perfeitas com encaixe. Hoje em dia, o artesão ele precisa otimizar o seu tempo. A gente já demora tanto produzindo uma peça, né? Já tem tantas outras coisas. Geralmente nós somos presa, né? A gente trabalha sozinho, a gente tem que lidar com as encomendas, os clientes, os e-mails, redes sociais, desenvolver novos projetos. Eu sei que não é fácil. Então, se a gente puder terceirizar algumas coisas, como por exemplo, o corte do papelão, já pensou você receber aqui, você tem 100 caixas para fazer. Quanto tempo você vai demorar cortando isso no estilete? E se você de repente trabalhar com algum outro tipo de corte para você receber todas as caixas cortadas prontinhas para você só montar, que já não é tão rápido e nem tão fácil assim, não é mesmo? Se você puder repensar nessa questão de corte com estilete, eu diria que o corte com estilete para mim hoje está absolutamente fora de cogitação. Eu faço sim em algumas demonstrações para quem, por exemplo, não tem uma estrutura, não tem uma empresa que corte para ela, não tem máquina de cortar, ou até mesmo para quem está começando. E numa outra super exceção também, que é quando eu monto um protótipo. O que seria isso? Protótipo é quando um cliente me pede uma caixa que eu ainda não tenho, um modelo que eu ainda não tenho. É um cliente que eu tenho certeza que vai fechar o pedido, e esse cliente vai fechar um pedido grande, e as medidas da caixa, elas têm que ser exatas. Quando é que as medidas da caixa têm que ser exatas? Quando a gente precisa colocar algumas coisas
dentro da caixa. Então, por exemplo, tem que colocar um livro, uma caneta, um pendrive, mais um bloquinho. Então eu preciso saber exatamente as medidas de tudo que vai dentro. Eu tenho que ter tudo aqui comigo, depois eu projeto a caixa. Então é assim que funciona. Então é um protótipo, eu vou, levo para o cliente, geralmente empresa, tá? Geralmente cliente corporativo funciona assim. Você leva o protótipo, a empresa aprova, aí sim você dá sequência. Fora essas situações, eu não corto com estilete, porque eu prefiro ter o meu trabalho agilizado, eu prefiro terceirizar esse tipo de situação, né? Esse tipo de corte, e eu acho que adianta muito o meu lado. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários, é ótimo, né? Responde aqui nos comentários o que você achou, se você teve dificuldade de cortar o papelão, se foi sua primeira vez, se foi tudo tranquilo, eu quero saber tudo! Me conta! Um beijo e até a próxima!